Fala galera, como vocês estão? Espero que estejam tacando marcha nos seus objetivos sempre. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco como foi o meu processo, né, para tirar a minha habilitação, minha CNH, e como eu quase acertei todas as questões da prova teórica, né? Bom, então bora lá. Eu dei entrada no meu processo de CNH assim que eu completei 18 anos. Já fui lá tirar minha CNH. Fui na autoescola, próximo lá de casa, né? E dei a entrada, né? Aí primeiro a gente vai fazer os exames médicos, né? Os exames de vista, né? Coloca lá. Ah, qual que é a letra? A, J, o outro olho. A, J, tal. E tudo certo, né? Com os exames médicos e os exames de vista. Aí eu fui fazer o exame psicotécnico, que é para saber se a gente tá maluco da cabeça ou não. Aí eu fiz esse exame psicotécnico lá, né? Que mistura um pouco de lógica com um pouco de pergunta e enfim, o importante é que eu passei nesse exame psicotécnico. É o famoso que tem aqueles do pauzinho, que você vai ficar arriscando um tempão, um monte de pauzinho na folha, aí depois você vai ter que contar todos aqueles pauzinhos. Então uma dica para vocês aí, não se anima demais fazendo um monte de pauzinho não, porque depois você vai ter que contar cada pauzinho desse. Mas enfim, passando no exame médico e no psicológico, você começa a estudar para o teórico, né? Para a prova teórica. Bom, todo mundo da autoescola comprou aquela cardenetinha, tudo mais. Eu não comprei nada. Já comecei tentando fazer diferente de todo mundo. Não comprei nada daqueles caderninhos, daqueles negócios. Comprei nada. O que que eu fiz? Bom, eu baixei aqueles aplicativos de simulado. Tem um monte aí, tanto para Android quanto para iPhone aí. Só você pesquisar simulados Detran e você vai baixando. Eu baixei uns três aplicativos daquele simulado e ficava fazendo simulado. Todo dia, simulado, simulado, simulado. Fazia uns 6, 7 simulados por dia. Três aplicativos diferentes, né? Eu fazia uns dois em cada aplicativo. E fazia simulado e também assistia vídeos de correção de prova. O famoso Leg Trânsito. Tem um canal bem famoso aí dele no YouTube, que ele faz as correções de prova, né? E é muito bom o conteúdo dele. Você vai meio que fazendo um simulado, né? E ele corrigindo as questões e respondendo por que aquela questão é certa, né? E dando várias dicas, né, para você usar na hora da prova, né? Que você pode ir usando por eliminação. Ele dá várias dicas lá referente a isso. Super recomendo o canal dele. E fiquei só nessa, simulado e assistindo vídeo no YouTube de correção de prova. Fui fazer a prova, a maioria das questões que caiu na prova eu já tinha feito em algum simulado ou visto nos vídeos de correção de prova, né? Então eu acabei acertando aí 29 das 30 questões. Por uma questão eu não acerto todas. Foi bem por pouco mesmo. Aí, enfim, passei na prova teórica, né? E comecei as aulas práticas de carro. Comecei pelo carro. Bom, fiz as aulas de carro, meu instrutor, muita gente boa. Ele era um pouquinho meio doidinho da cabeça, que logo no começo ele já meio que deixava eu sozinho no carro, sabe? E ele gostava de pitar, sabe? Fumar. Aí ele descia do carro e falava, vai lá, dá uma volta lá no quarteirão, aí depois você me pega aqui, só fumar um cigarro. Aí ele me deixava no carro sozinho e ficava fumando lá. Depois eu voltava, dava a volta e pegava ele. Mas, tirando isso, ele foi um ótimo instrutor, explicava as coisas certinho, os pontos de baliza, me ensinou tudo certinho. E era até bom isso que ele fazia, que, querendo ou não, ele passava uma segurança a mais, né, pra gente. Não, você consegue ir sozinho, você consegue se virar sozinho e tudo mais, pra gente não ficar tão dependente dele, né?
principalmente na hora da prova. Mas enfim, aí chegou o dia da prova prática de volante de carro, né? Eu acertei tudo, tudo, tudo. Eu fiz a prova perfeita do começo ao fim, rampa, baliza, mas no finalzinho da prova, eu meio que, não sei o que aconteceu comigo, eu meio que já tava cantando vitória antes da hora, já passei de primeira. E na hora deu só estacionar o carro, deu só parar o carro para acabar a prova. Não sei o que que deu em mim, eu bati, virei demais o volante, bati a roda no carro no meio-fio e o carro apagou. Fui eliminado no final, no finalzinho da prova. Aí eu fiquei puto, nossa, não acredito. Fiz tudo perfeito e no final, na hora de só parar o carro, eu vou e bato no meio-fio, o carro apaga. Ah, sacanagem. Mas enfim, tive que pagar o reteste, né? R$ 300 de reteste e fiz mais uma aula extra. Eu fiz essa aula extra antes da prova, né? Aí fui fazer a prova, segunda vez, prova de carro. Eu fui, passei. Dessa vez eu não cometi o mesmo erro. Fiz a prova perfeita e na hora de parar, parei certinho. Eu até parei um pouco longe do meio-fio dessa vez, mas ainda estava no limite lá. E deu tudo certo. Aí eu comecei as aulas práticas de moto. Eu já sabia dirigir, né, moto, que meu irmão tinha moto, ele me passou um poucas moral, né, eu sabia pilotar, né, um pouco já. Mas não tinha tanta prática assim, né. Aí eu fui fazendo as aulas de moto, fui pegando prática e prática, né. E no dia da prova, antes de eu entrar, o maluco rampou com a moto na rampa. Ele saiu dando grau assim na rampa, sabe? Ele acelerou demais. E a moto pá, bagaçou tudinho assim na frente. A moto foi pra frente e eu fui pro lado assim. Bagaceiro, viu? Pouco antes de eu ser chamado pra fazer o circuito, né? Aí depois dessa a gente já vai aqui, meio nervoso, né? Mas fiz tudo certo, fiz o 8, fiz os cones, fiz a rampa e passei de primeira na moto. Então, esse foi o meu relato de como eu tirei minha carteira, né, de motorista. E agora eu quero saber de vocês, deixa aí nos comentários como que foi o processo de vocês tirar a carteira de habilitação. Se vocês estão tirando carteira de habilitação agora, se você já tirou, se passou de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta. Eu sei que tem pessoa aí que já reprovou um monte de vezes, né? Mais por conta do nervosismo, né? É mais mental. Tem que controlar o mental para você ir bem nas provas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e é nóis!